Pequenas mudanças. Nenhuma árvore floresce e frutifica sem atender ao processo natural de maturação que a caracteriza. Do mesmo modo, homem algum conseguirá transformar-se interiormente sem o esforço próprio na direção da autoiluminação. Do ponto de vista espírita, a transformação do caráter jamais estará ligada aos convencionalismos religiosos. Resultará sempre de um processo natural, traduzindo ação inteligente e movimento constante no curso do tempo e do espaço. Não se revela, portanto, através de alterações radicais, e sim por pequenas mudanças no campo comportamental. Um pouco mais de tolerância com os companheiros de jornada. Um pouco mais de atenção com a própria família doméstica. Um pouco mais de afeto para com os filhos. Um pouco mais de respeito para com os pais. Um pouco mais de interesse para com a felicidade dos outros. Um pouco mais de compreensão para consigo mesmo. Um pouco mais de amor em tudo que se faz. Pensa nisso, examinando o conceito que fazes sobre a necessidade de autotransformação, porque para o espírito imortal, toda pequena mudança representará sempre uma grande conquista interna. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, ao caminho de luz, ao caminho que nos levará à nossa felicidade. Convido a todos para elevar seus pensamentos ao alto, para receber na noite de hoje aquilo que viemos buscar. Todos nós estamos aqui com um objetivo, e o objetivo principal é receber Deus no nosso coração. Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos no Teu nome, no nome de Jesus. Que os bons espíritos que aqui se encontram possam nos trazer o consolo, o amparo que cada um necessita. Queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, podermos andar, respirar, sentir. Queríamos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que nós recebemos, sempre, e nem percebemos. Somos amparados a todo momento, aqui, lá fora, sempre, porque Deus é amor e nada existe fora desse amor. Senhor da vida, que a Tua presença se faça dentro de nós e que possamos ser dignos de te chamar de Senhor. Penetre no nosso lar, Senhor, trazendo-nos a paz e a tranquilidade. Mas, acima de tudo, Senhor, pedimos força para conseguirmos os nossos objetivos de melhora íntima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, pedimos permissão para os Espíritos que nos acompanham, que estão aqui presentes, para início da apresentação da noite de hoje, o nosso amigo Dionei, que vai nos dar a alegria da sua fala. Que assim seja. Novamente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados pelo clima fraterno desta casa. Então, para o tema da noite, nós vamos falar um pouco das qualidades que nós mais admiramos em alguém. É justamente a qualidade que mais nos aproxima uns dos outros e também torna a nossa vida um pouco mais suave nessa grande escola terrena. E também é o que mais identifica e qualifica os espíritos mais evoluídos, que é a afabilidade, a doçura. É a forma como nós nos relacionamos. Então, nessa longa fieira evolutiva, desde a animalidade até a angelitude, é justamente as gentilezas pelas quais nós nos tratamos é que identifica que nós somos espíritos a caminho da luz. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, ou porque herdarão a terra. Ou seja, a terra não vai ser sempre um mundo como esse, cheio de catástrofes, de dores, de aflições, onde o egoísmo tem aqui o seu império. Ele vai ser sim um dia um mundo um pouco mais feliz, onde as pessoas vão se tratar de uma forma mais amigável, né? Com tolerância, com afabilidade e com doçura. E isso não vai acontecer num passe de mágicas. O mundo não será transformado de um tempo para o outro do nada. Não, é porque os seus habitantes, de fato, se tornaram pessoas muito mais doces, afáveis e gentis uns com os outros no seu trato. E é justamente esse egoísmo que é a fonte de todos os males. Ele não estará mais presente nessa terra prometida, nessa nova escola terrena. Porque quem não gosta de ser tratado de uma forma gentil e atenciosa? Nós adoramos ser tratados dessa forma. Mas a pergunta é: será que nós somos essa pessoa? Será que nós somos pessoas amáveis, gentis e atenciosos com aquelas outras pessoas que nos acompanham a jornada terrena? Ou de forma contínua, na família, na parentela, ou de forma eventual, desconhecidos pela via pública. Então, as pessoas que nos tratam dessa forma, com afabilidade, com doçura e com gentileza, perfeito, um ponto para elas. Elas já merecem essa nova terra, essa terra prometida, mais feliz. Então, o que importa é: eu sou assim para merecer essa nova terra? Então, se eu trato os outros dessa forma, é que é importante. E é justamente nesse exercício para conseguir essas virtudes da afabilidade e da doçura, é que eu vou atraindo simpatia e alterando os fluidos à minha volta, e respirando dentro desses fluidos que eu mesmo criei. Aí sim, eu vou tornando a minha vida um pouco mais fácil, um pouco mais dócil também. Pois a maior parte, para não dizer todas, as fontes de nossas infelicidades, de uma forma ou de outra, está ligada à forma como nós nos tratamos, como nós nos relacionamos. Então, a afabilidade é daquele que é cortês, delicado, uma pessoa amável, agradável, com quem se pode falar com facilidade, uma pessoa muito acessível. A doçura é daquele que é suave, aquele que é meigo, aquele que é brando. Ou seja, é uma postura de um indivíduo muito bem sintonizado com a fonte da vida. Por isso ele vive melhor e vive em paz. Então, essa sim é uma qualidade muito característica dos espíritos superiores, que são ditas criaturas inabaláveis, onde nada tira sua paz, por conta da sintonia em que estão, a sintonia com a fonte da vida, sintonia com Deus. Nós queremos a presença deles à nossa volta, para que tenhamos um reflexo da paz que eles mesmos vivem. Mas só que para isso, no mínimo,
nós temos que nos esforçar para ser como eles, para ser pessoas afáveis também, e mais amigáveis, mais fáceis no nosso trato com as outras pessoas. Então não é fácil, de fácil, adquirir essas qualidades, não é fácil treinar essas qualidades, porque nós passamos a maior parte dos nossos dias mergulhados nas contingências do mundo, em contingências difíceis, contingências até vulgares. Então o mundo é de provas e expiações. Então o mundo ele não é gentil, muito pelo contrário, ele é um império do egoísmo, que é o contrário da gentileza, porque eu quero ser o primeiro, eu estou em primeiro lugar, eu estou no degrau mais alto, eu não quero perder para ninguém. Então gentileza nesse universo é uma coisa difícil e complicada realmente. Isso não somente no mundo físico, nesse mundo palpável, o mundo que caminhamos e tocamos, o mundo virtual também. A telinha do celular também é um mundo, onde pessoas passam a maior parte do tempo naquela telinha do que no mundo real também. A gente vê naquele mundinho pessoas se tratando de forma descortês, com ironias, sarcasmo, notícias inventadas só para ofender pessoas, atacar pessoas. Pode ser virtual aquele mundinho, mas ele representa assim o nosso estado moral, o nosso estado evolutivo também. Então nós somos egoístas, nós queremos a atenção de todos, nós queremos estar em primeiro lugar. Eu quero ser tratado com gentileza. Quando eu publico alguma coisa, eu quero que as pessoas deem atenção, porque eu sou egoísta, mas eu dou atenção às coisas dos outros, a devida atenção às publicações dos outros também, nesse mundinho virtual? Nem sempre. Nós queremos, nós exigimos para ficar em paz, mas não damos para os outros também. Então às vezes parece que a Terra é um campo de batalha, onde os instintos, quer dizer, onde os sentidos e a matéria estão o tempo todo tentando nos seduzir. Então eu tenho que ter muito esforço, muita força de vontade para vencer o mundo, para vencer os sons do mundo, vencer o egoísmo que predomina realmente, é o império no mundo, para conseguir um pedacinho dessa afabilidade, dessa doçura e passar a viver em paz também. Mas por mais difícil que pareça conquistar essas qualidades, nós temos os recursos necessários sim, porque se não tivéssemos condições de vencer o mundo, não estaríamos nesse mundo, estaríamos em outro mundo mais fácil, um mundo mais primitivo, e não nesse mundo de provas e expiações. Mas a espiritualidade, os grandes pedagogos dessa escola terrena, concluíram que nós temos condições, então estamos aqui, nesse ano letivo, em condições de vencer esse egoísmo, porque nós somos filhos da luz, como diz Jesus. Então nós temos que trabalhar agora, são os sentimentos. O egoísmo tem os instintos, ele quer dominar. Os sentimentos pedem a luz, pedem a evolução ao mais alto e a paz. Como está no Evangelho de João, Jesus disse: eu disse para vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão muitas aflições. Contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, com bom ânimo é possível vencer o mundo, vencer o egoísmo, vencer o império que tenta nos dominar e nos assediar também. Então basta coragem e força de vontade. E quanto mais nós praticamos essas qualidades, afabilidade com os outros, que é sim manifestação de amor ao próximo, então tratar com gentileza e delicadeza e com afeto, ele é caridade também, porque é de nós para os outros, ele é uma doação também, é um bem-estar que eu estou dando a outras pessoas, é uma paz que eu estou oferecendo, é caridade também sim. E nós mais receberemos sim a boa vontade de tudo que nos rodeia, é a lei de causa e efeito. Quem planta a paz, altera os fluidos à sua volta, respira dentro dele e fornece aos outros também. Então, causa e efeito, estou oferecendo isso aos outros. Nós passamos ali então a nos sentir mais satisfeitos com a vida também, porque nos aproximamos da plenitude, nós estamos nos ampliando. Quem fornece paz, amplia a própria luz. Já a grosseria, a intolerância, a incompreensão, a impaciência, nos encolhe a nossa própria luz. Então nós somos muito carentes, somos mendigos da própria luz e não da luz dos outros. Então parece que fica faltando alguma coisa, é porque nós nos encolhemos e a vida fica mais difícil.
Nenhuma virtude vem do nada, nenhuma conquista cai do céu. Como na lei da termodinâmica, né? Que todo fenômeno precisa de energia, que tem que vir de algum lugar. Então esse treinamento é um esforço pessoal. Ninguém adquire isso de graça do nada. Então nós temos, em tempos agora de tanta assim, sensibilidade das pessoas, até de insensibilidade, onde ninguém suporta ouvir a opinião contrária de ninguém, porque o nosso egoísmo já disse: eu tenho razão, eu sou o dono da verdade, então o que o outro fala não me interessa mais. Então nós somos muito insensíveis, ou um excesso de sensibilidade também, para ouvir os outros. Nós somos intolerantes também. Isso é um treinamento importante, o mais difícil e também o mais importante. Aprender a ouvir o outro sem retrucar, que é o mais comum. Que é o mais comum quando alguém está nos falando uma opinião contrária à minha, é aquele babuíno interno que nos habita, o dono do egoísmo, ficar gritando no ouvido: não, você está certo, é você que tem razão, ele está errado, ignore-o. É isso que o nosso babuíno interno fica falando o tempo todo. Por isso é tão difícil, porque ele é forte, ele fala muito alto ainda. Então nós temos que treinar para ouvir as pessoas sem agredi-lo mentalmente, analisar a opinião do próximo. Isso é treinar a brandura. Nos transformamos em pessoas mais brandas e pacíficas também. Os espíritos superiores, eles de fato e verdadeiramente são muito sábios, mas mesmo assim são muito atenciosos e tolerantes conosco, criaturas ignorantes. Eles não aprenderam sozinhos, eles aprenderam uns com os outros, um tolerando o outro, não um atacando o outro, um aprendendo o que o outro sabia, e assim cresceram, expandiram a sua luz, e hoje são essas criaturas inabaláveis, que habitam as esferas mais elevadas. Como disse Kardec, nós somos criados para amar, nós somos feitos para viver em sociedade, que é impossível praticar a afabilidade, a doçura, a tolerância sozinho, é impossível. Então o homem tem que progredir sempre, como está lá na questão 768 de O Livro dos Espíritos, e sozinho o homem não consegue, porque faltam as qualidades, faltam as faculdades para que possamos evoluir. Então é preciso que um homem viva em contato com outros homens, porque no isolamento ele se embrutece e se debilita. Então uma pessoa que se arrisque a viver sempre sozinha, ela vai aprender muitas coisas sim, do campo intelectual, mas no campo moral ele precisa de uma outra pessoa, ele não vai muito longe, porque faltam coisas interessantes. Então, para que atinja a plenitude, eu tenho que saber que os outros sabem também. E com grosserias, nós não vamos conseguir nos aproximar o suficiente para esse treinamento, para aprender um com o outro. Então, nós temos que nos aproximar para trabalhar, compartilhar, observar e amar. E com a afabilidade, a doçura e as gentilezas no meio, tudo fica mais fácil. Então, Jesus faz inclusive dessa mansuetude uma lei. Ele diz que, se eu chamar alguém de louco, é mais que suficiente para que eu mereça o fogo do inferno, como está lá no Evangelho de Mateus. O que ele quer dizer? Que se eu ofender alguém, mesmo mentalmente, é mais que suficiente para que eu perca a minha paz, para que eu perca o pingo de felicidade que eu já tenho. Então, sempre que nós formos violentos com alguém, mesmo pelo pensamento, ou com coisas, né? Pode ser com pessoas ou com coisas, na verdade estou atacando a mim mesmo, porque eu não consigo ver em paz a partir do momento que eu ataco alguma coisa. Como disse Jesus, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, porque possuem a terra, mas nós percebemos que tem muitos violentos por aqui ainda. Então, notoriamente, a terra ainda não é essa terra prometida, é sim ainda um mundo de provas e expiações. Então, para que eu mereça esse novo mundo, eu preciso treinar e modificar, sim, o meu mundo interior. Porque é muito fácil nós praticarmos afabilidade com pessoas que já são. É muito simples. Mas o homem de bem, o verdadeiro espírita, ele sabe ser justo com o injusto. Ele sabe tratar muito bem aquele que é mau também.
Então, ser brando com pessoas queridas, pessoas de fácil acesso, muito boazinhas, é muito fácil, porque o mais comum é captar os fluidos das pessoas à nossa volta, porque o nosso corpo espiritual, ele é uma esponja, ele absorve os fluidos à nossa volta. Se for bom, sim, ele absorve o que é bom. Se for mal, ele absorve o que é mal também. Então, quando são grosseiras as pessoas à nossa volta, estúpidas, ignorantes, agressivas, o comum é absorver os fluidos dela e tentar agir da mesma forma, porque a arrogância sempre atrai violência, nem que seja mentalmente, e as indelicadezas sempre atrai estupidez, mesmo que seja mentalmente. Então, eu tenho que estar sempre concentrado, sempre vigilante, para não absorver as coisas negativas que me rodeiam também, porque ser uma pessoa grosseira é um vício que contagia sim, porque os fluidos ficam no ar, eles estão por ali, nas redondezas. Quando nós nos juntamos em qualquer grupo, qualquer ambiente, aonde as relações não são as mais amigáveis, as pessoas não são as mais gentis, a afabilidade muito distante, os integrantes desse grupo quase sempre estão armados, ou na defensiva, porque ninguém quer perder para ninguém. Então, se alguém diz, posso te ajudar nesse trabalho? O mais comum era pensar o seguinte, que aquela é uma pessoa muito boa e está gentilmente se oferecendo para me ajudar. Mas no ambiente onde estão todos armados e sugando os fluidos daquele ambiente, ele vai achar que aquela pessoa está chamando ele de incompetente, que não sabe fazer aquele trabalho, por conta dos fluidos que vagueiam naquele campo. Então nós não temos que ter vergonha de sermos corteses, brandos e gentis e pacíficos com pessoas que não são, como se estivéssemos nos sentindo diminuídos diante dessas pessoas. Porque sempre que a arrogância ela for confrontada com arrogância, ela cresce, ela toma poder. Mas quando a arrogância é confrontada pela humildade, ela perde força e tende a desaparecer. Então, gentileza sempre atrai gentileza. Lembrando também que ser pacífico nunca é ser omisso. Uma pessoa sensível não é uma pessoa frágil, e uma pessoa humilde, ela também não é uma pessoa subserviente. Se a afabilidade e doçura fosse aceitar tudo, isso é muito estranho, essa passagem do Evangelho, porque estaremos agredindo a nossa consciência, a nossa autoestima também. Como disse Jesus, eis que vos envio como ovelhas entre lobos, sede, pois, prudente como as serpentes, mas manso como as pombas. Então o mundo está cheio de espíritos encarnados e desencarnados, mal intencionados, prontos para dar o bote. Então nós temos que estar sempre atentos e prudentes. Só não podemos achar natural e normal agir com falta de gentileza, com violência, com falta de cortesia. Parece difícil num mundo como o nosso, tão competitivo e tão individualista, agir dessa forma. Mas nós não temos que abrir mão disso, da mansuetude, não. Nós vemos hoje pessoas agindo de forma com esperteza, driblando as regras de educação, até das leis, para obter vantagem em quase tudo. Nós não podemos achar isso normal. Nós temos que dar sempre um exemplo melhor, o exemplo do contrário, do correto, daquele que está dentro da lei, daquele que é cortês também. Existe também aquela doçura disfarçada, que é para ser melhor aceito em grupos, ou por questões profissionais também. Mas essa doçura não vai nos transformar em herdeiros dessa nova terra, como está no Evangelho, como disse no Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala o Espírito Lázaro. O mundo está cheio dessas criaturas que têm um sorriso nos lábios, mas têm veneno no coração. São brandas desde que nada as aborreça, mas que mordem a menor contrariedade. A língua de ouro quando falam pela frente, mas é um dardo venenoso quando falam por trás. Então nós temos que nos observar se essa nossa gentileza é verdadeira ou ainda é um disfarce. Mas é claro, é bem melhor um sorriso disfarçado que uma cara feia verdadeira. O disfarçado fica no 0 a 0, a cara feia prejudica o ambiente.
Não vai me tornar herdeiro do novo mundo, é verdade, mas dos males, né, o melhor. Porque quando nós somos verdadeiros realmente a nossa gentileza, nosso desejo, nós alteramos os fluidos à nossa volta, nós vamos além da forma. Isso contagia o ambiente, estimula a simpatia daquele ambiente também. Então Jesus, o mais sábio que já conhecemos, disse que: ai de vós hipócritas, que são semelhantes a sepulcros caiados, vistosos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Assim também vós, por fora parecem justos, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de maldade. Então Jesus nos ensina que é pelo fruto que se conhece a árvore. Se eu sou verdadeiro no que eu faço, então eu estou em paz. Se eu não estiver, então ainda é falso. Porque a aparente mansuetude não amplia nossos sentimentos, não expande a nossa luz, não expõe nossas emoções, ou seja, não contagia o ambiente à nossa volta. Porque a forma e a aparência não significam muita coisa, é o desejo, a vontade sincera é que vale. Como disse o Espírito Emmanuel: não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão também sorri no sarcasmo e a maldade também sorri na vingança. Então Jesus nos ensina que nós temos que caminhar sempre lado a lado, um auxiliando o outro, como se um fosse uma ponte do outro, na direção da felicidade. Então, se é tão importante assim nós caminharmos juntos, lado a lado, e também falamos tanto, em unificar o movimento espírita, em unir os espíritas também em torno de um pensamento, do pensamento espírita, então nós temos que ser adeptos da afabilidade, das cortesias e da doçura, para não reclamarmos mais tarde do tempo perdido. Isso vale inclusive para nossas relações afetivas também, porque no começo, nos começos dos namoros, nos começos floridos, dos anos dourados do namoro, são doçuras, gentilezas e flores. Com o passar do tempo, isso parece que se transforma em rotina, e não somos mais as mesmas pessoas que éramos antes, embora a criatura seja a mesma. Se voltássemos a praticar as mesmas coisas, a doçura, a gentileza e as flores, quem sabe voltaríamos a ser também as mesmas pessoas. Tudo tem conserto, agindo dessa forma, com as gentilezas de sempre. Então, aflições são sempre criadas por nós mesmos, e quase sempre pela forma que nós nos relacionamos. Nós estamos o tempo todo analisando os outros, cobrando dos outros, exigindo dos outros, impondo aos outros também, nunca impondo a nós. Cobramos dos outros a gentileza, a fraternidade, a simpatia, mas não cobramos isso de nós também. Então Jesus está sempre do nosso lado, sempre, mas nós dificilmente sentimos a presença dele, porque esse contato é por fios muito sutis e invisíveis de amor, que só uma pessoa pacífica e mansa de fato consegue sentir. Então Jesus, ele é muito divulgado, mas ele é pouco sentido, porque o nosso egoísmo é muito grande, então ele não cabe dentro de nós. Nosso egoísmo é gigantesco. Eu tenho que reduzir o meu tamanho, reduzir o meu egoísmo, para que ele tenha um espacinho dentro de mim também. É muito fácil ser dócil e gentil dentro do templo religioso, dentro da casa espírita, porque o clima, as pessoas, o ambiente são muito propícios a isso. Tudo aqui é brando, tudo aqui é pacífico, mas as coisas nunca serão da forma que nós planejamos, na nossa rotina, em nossas lições da vida. Então ninguém veio ao mundo para se banhar no mar de rosas, como diz Chico Xavier. E se nós tivéssemos a consciência de quão endividado nós somos, nós não ficaríamos fazendo cara feio para o outro a troco de nada, e nem nos sentindo ofendidos uns pelos outros a troco de nada também. Então, quando colocarmos na nossa consciência que nós somos de fato criaturas imortais, internadas num colégio, no ano letivo, no ano espiritual para aprendizagem, e que tudo que eu estou aprendendo aqui eu vou continuar em outras reencarnações, e quem sabe no mundo espiritual também continuaremos as lições, aí quem sabe nossa simpatia vai ser mais verdadeira também, não vai ser só uma aparência. Nós passaremos a ser as mesmas pessoas, tanto na intimidade quanto em público também. Então sejamos adeptos daquela ideia de Chico Xavier,
de que a nossa vida é um livro e as páginas estão todas em branco e cada dia é uma página. Eu estou escrevendo lá meus pensamentos, meus atos, as minhas ações. Então, que eu escreva frases de simpatia, de gentileza pelas pessoas que me acompanham naquele dia, para que eu prepare minha próxima página com bastante luz também, bem iluminada. E que seja essa nossa luz, então, a luz que ilumina o nosso caminho na jornada terrena e das pessoas que nos cercam também. Que muitas pessoas nos acompanham também e muitas vezes nós não percebemos isso. Então, como disse Jesus, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Então vai e faz o mesmo. Então, meus queridos, foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção. Uma boa semana para todos, tá? Que coisa boa, né? Uma verdadeira aula para o nosso comportamento. Vamos pedir a Jesus, que é o Espírito mais iluminado que passou por aqui, nos trouxe tantas informações, tantos conselhos, né? Vamos pedir a Jesus que nós possamos também fazer isso, ser mais gentis, né? Aproveitar a lição de hoje, que foi uma lição de amor também. Vamos elevar então os nossos pensamentos novamente a Jesus, a Deus, e agradecer por estarmos aqui. Pai de infinito amor, ponha no coração de nós, de todos nós, um pouquinho da Tua bondade, que no dia a dia, quando encontrarmos as dificuldades, possamos nos lembrar de Ti, porque nós te esquecemos sempre. No momento da prova, nós não nos lembramos. Então, que Tu possa estar presente conosco e nós possamos nos ligar contigo, para que possamos evoluir de uma forma mais suave, para que não seja a dor que venha nos instigar a subir, a crescer e a viver. Que todos que estão aqui possam receber do Pai Santíssimo aquilo que vieram procurar, que vieram receber. Que todos nós possamos chegar na nossa casa e distribuir a gentileza. Que coisa boa, né? Com essas palavras pedimos a permissão para encerrar a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo graças a Deus. Que assim seja.